Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje temos um episódio especial sobre a Armênia. Estou aqui com dois dissidentes de lá, Hovhannes Iskanian e Narek Navasardian. Espero ter pronunciado os nomes corretamente. Narek, Hovhannes, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Pascal Otas, por nos receber. Bom, obrigado por receber a gente aqui e por nos atualizar. E posso te pedir uma coisa, Narek? Talvez começar com você. Você pode contar rapidinho um pouco sobre o seu histórico? Claro. Então, eu estudei nos Estados Unidos no começo, estudei redação e marketing. Quando voltei para o meu país, a Armênia, primeiro assumi um cargo na delegação da União Europeia, mas isso não durou muito. Depois, com a guerra de 2020, o Hovhannes e eu fundamos uma ONG para defender os direitos dos armênios, porque ficou claro que existia uma grande conspiração contra a nossa nação. Desde então, a gente vem trabalhando para reunir documentaristas, fotógrafos, escritores, todo mundo que se interessa pela causa de uma Armênia soberana e pela defesa dos direitos do povo armênio. Obrigado. Hovhannes, que é seu histórico? Eu sou documentarista e escritora. Fiz meu mestrado em jornalismo e gestão de mídia na Geórgia, no Instituto Georgiano de Assuntos Públicos. E agora, como o Narek mencionou, especialmente depois de 2020, quando parte de Artsakh, a República de Artsakh, foi entregue por causa da guerra, a gente começou a agir, porque sabíamos que corríamos o risco de limpeza étnica e genocídio. A gente sabia que esse governo ia reconhecer Artsakh como parte do Azerbaijão, e foi aí que começamos a trabalhar para tentar evitar todas as tragédias que estavam prestes a acontecer no nosso país. E Artsakh, você diz a província de Nagorno-Karabakh? Sim, Nagorno-Karabakh. O nome legal é República de Artsakh, como está escrito na Constituição. República de Artsakh, isso mesmo. Certo, hoje é sábado, 13 de junho. No domingo passado, vocês tiveram eleições muito importantes na Armênia. Você pode nos atualizar sobre o que percebeu? Talvez primeiro, qual foi o resultado oficial? E depois, o quanto você está satisfeito com esse resultado oficial? Vamos começar com o Hovhannes e o Narek. Antes de tudo, a gente precisa entender que as eleições foram manipuladas. E não foi no dia da votação que isso aconteceu. Começou muito antes. Principalmente se a gente olhar o programa do Contrato Civil, que é o partido que está no poder. Se a gente lê esse programa, vai encontrar ali uma promessa de violação constitucional com caráter xenofóbico. Eles prometeram no próprio programa que iriam violar a Constituição da Armênia à força, tirando católicos, o líder da igreja, do seu cargo. Isso é uma violação do artigo 17 da nossa Constituição, que estabelece que o Estado e a igreja são separados. Então, para que o público ocidental entenda, é importante saber que nós, armênios, fomos obrigados a participar de eleições conduzidas por ideologias xenofóbicas. Então, é como violar a liberdade de consciência e a liberdade religiosa. Mas isso também começou muito antes, porque eles começaram a fabricar casos contra prefeitos e líderes comunitários, prefeitos eleitos que faziam parte da oposição. Por exemplo, na segunda maior cidade da Armênia, que é Gyumri, o prefeito eleito foi simplesmente preso. Outro, na cidade de Massis, também foi preso por causa da sua posição de oposição. E isso foi algo sem precedentes. Eleições sem precedentes, porque o líder da oposição participou da campanha enquanto estava preso. Em eleições nacionais, algo assim nunca tinha acontecido. E, aliás, ele foi preso porque, quando voltou para a Armênia, disse: "Eu vou proteger a minha igreja." Porque você sabe que a igreja está sendo atacada por esse governo, do jeito que eu posso dizer. Então, depois disso, ele foi preso. E foi preso por uma ordem publicada no Facebook do primeiro-ministro.
Dá para imaginar? Ele escreveu no Facebook: agora vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. E aí toda a segurança nacional, a polícia, todo mundo foi até a casa de Samvel Karapetyan e ele foi preso. Agora ele está em prisão domiciliar, então não pode falar com os cidadãos, nem fazer campanha direito. Mas não foi só ele, o quarto partido, eles estão tentando agora tirar do parlamento. Só que, como a gente viu, o partido conseguiu entrar no parlamento e agora estão tentando de forma ilegal expulsá-los de lá. A segunda pessoa desse partido, dessa facção, desse grupo de coalizão, era o líder do partido, Meir Hayastan. Ele foi preso 2 semanas antes do dia da votação. E foi preso justamente no dia da formatura do filho dele. Prenderam ele porque era o cérebro da campanha. E ele tinha vencido em todas as eleições locais anteriores. Em Yerevan, que é a capital, em Gyumri, que é a segunda maior cidade, e em Etchmiadzin, que é uma das maiores cidades da Armênia e também a cidade espiritual, porque é lá que fica o centro da igreja. Então ele tinha vencido em todas essas eleições. E mesmo assim, o prenderam 2 semanas antes. E não foi só ele. Também estavam prendendo as pessoas que eram as principais responsáveis pela organização. Eram elas que faziam a máquina funcionar. Com isso, estavam paralisando o trabalho dos partidos. Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou pegar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. A pior coisa que aconteceu foi por volta de 2 da manhã, quando só uns 10% das urnas tinham sido processadas. Tipo, os votos, só 10, 15%. E esse cara, chamado Nikol Pashinyan, que é apoiado pela Europa, simplesmente fez uma coletiva de imprensa e disse que tinha vencido as eleições. Ele nem esperou. Nem esperou. A contagem foi interrompida naquele momento. Ficou parada por uns 30 minutos, talvez 1 hora. A página da comissão eleitoral saiu do ar, não funcionava. E aí ele apareceu, fez a coletiva e disse: vencemos as eleições. Imagina só, existem 2.005 sessões eleitorais e só umas 100 e poucas tinham sido contadas. E do jeito que a contagem estava indo, 4 partidos estavam praticamente empatados. Se a gente somasse, o contrato civil estava caindo e os outros todos estavam subindo. E depois dessa coletiva de imprensa, essa normalidade mudou. A partir daí, a gente entende que houve uma violação da Constituição, porque o Comitê Central é a instituição responsável por divulgar os resultados das eleições. E ele veio a público. Mas antes disso, o primeiro-ministro da Geórgia já tinha anunciado, já tinha parabenizado a vitória de Nikol Pashinyan, quando só 1% dos votos tinha sido contado. Dá para imaginar? O primeiro-ministro de outro país, um país vizinho, sem respeitar as nossas instituições, vem a público, parabeniza o primeiro-ministro, e depois a ex-presidente da Geórgia, Zurabishvili, fez o mesmo. Então foram os dois, um depois do outro, parabenizando o primeiro-ministro, quando só 1% das urnas tinha sido apurado. Então, depois desse anúncio de que ele venceu as eleições, tudo deveria parar, porque isso é uma violação da Constituição. Isso significa que as eleições foram manipuladas de forma brutal, e a gente não deve acreditar em nenhum resultado que eles anunciarem depois. Mas como isso é possível? De um lado, a gente viu todas essas prisões antes mesmo da eleição acontecer, e muitas delas sem precedentes, principalmente de pessoas da oposição. Depois, claro, também de líderes religiosos, que já há meses vinham sendo presos e mantidos na prisão. E agora, essa irregularidade tão evidente na forma como a eleição, a votação, está sendo contada ou comunicada a todos. Quer dizer, o que é isso? E por que a Geórgia? Porque a Geórgia, na verdade, está num caminho bem diferente do da Armênia. E também tem seus atritos com o Ocidente
e com a Rússia? Por que a Geórgia foi tão rápida em parabenizar Pashinyan? Parece para mim que o Pashinyan recebeu de forma antecipada uma espécie de carta branca de todos esses atores externos para basicamente fazer o que fosse preciso para vencer as eleições. Então não é só a Geórgia. Dá para ver claramente, antes das eleições, os grandes eventos da União Europeia que foram organizados, o Macron andando pelas ruas de Yerevan, falando que isso seria impossível sob as administrações anteriores, que eram mais voltadas para os direitos armênios e menos para os interesses desses atores ocidentais de fora. A União Europeia destinou, se não me engano, uns 2 ou 3 milhões de euros para, como eles dizem, combater a desinformação vinda da Rússia, mas na prática acabaram fazendo suas próprias campanhas de desinformação durante esses 6 anos. E, na verdade, mais do que isso, a gente viu uma reação completamente nula dos atores europeus em relação a tudo que vem acontecendo na Armênia. O prefeito de Karakash, eleito pela oposição, foi baleado. Nenhuma reação. O prefeito de Egundi foi preso, como Giovannis mencionou. Também nenhuma reação. Basta escrever algo no Facebook ou participar de um podcast e dizer algo contra o Pashinyan para você correr o risco de ser detido por 2 meses em prisão preventiva. E talvez seja só para te fazer perder tempo, para te desgastar, para consumir seus recursos. Então, o regime tem se tornado cada vez mais autoritário, cada vez mais violento. E é isso que a gente precisa fazer para entender essas eleições. A gente tem que voltar lá atrás para ver como o sistema foi criado e como o Pashinyan acabou assumindo o controle. Então, esse sistema, se não me engano, eles mudaram a Constituição em 2015. E o presidente na época, o Sarkisyan, criou um sistema que permite controle total de tudo, para o partido no poder, para a supermaioria. Se você tem uma supermaioria, basicamente pode fazer o que quiser. E foi isso que aconteceu. Em 2017, nas eleições, o partido que governava na época, o Partido Republicano, teve resultados muito parecidos. Eles tiveram 49,7% e os resultados preliminares anunciados pela Comissão Eleitoral Central de Pashinyan foram de 49,8%. Aí, alguns meses depois, aconteceu aquela revolução colorida, organizada e apoiada pelo Ocidente, que colocou o Pashinyan no poder. Desde então, ele arrumou as coisas de um jeito que tem controle total sobre o judiciário, sobre o exército e sobre a polícia. Ou seja, eles não querem devolver nenhum pingo de poder. Na ausência de qualquer pressão externa, só a contagem dos votos não é suficiente para mudar a postura deles, porque sabem que podem fazer o que quiserem sem consequências. E eles venceram. Quer dizer, os resultados oficiais que a gente viu na mídia mostram que o partido do Pashinyan, que está no governo, ganhou 48%, certo? Quase a metade. É isso mesmo? Como você disse, o resultado oficial foi 49 e alguma coisa. Nem chegou a 50%. E usando todos esses recursos administrativos, os terroristas, quer dizer, figuras públicas da oposição, foram espancadas. E houve um assassinato de Estado, uma pessoa que só tinha arrancado um cartaz do Pashinyan. Ele foi preso e depois executado. Oficialmente disseram que foi suicídio, sabe? Num hospital psiquiátrico. Então a gente também tem esse assassinato de Estado. O nome dele era Armen Hovhannisyan e a casa dele ficava em Artsakh. E o Pashinyan também, entregou a casa dele para o Azerbaijão. E depois de todas essas fraudes, dessas fabricações, eles conseguiram só 49% e alguma coisa. Mas como eu já disse, depois daquela declaração às 2 da manhã, não pode haver resultados legítimos, porque a votação, as eleições, já foram violadas. A ordem constitucional foi violada. Então a declaração oficial não pode ser real. É isso.
Você viu alguma reação da mídia ocidental ou de líderes ocidentais sobre isso? Porque a manipulação da eleição é tão extrema que a gente esperaria que pelo menos alguma coisa fosse reconhecida. Talvez não uma. A gente viu que a Ursula von der Leyen escreveu uma mensagem parabenizando os armênios e lembrando o espírito de 2018, que foi o ano da Revolução Colorida. As máscaras caíram, revelando os objetivos geopolíticos em relação à Armênia. E esses objetivos geopolíticos envolvem muitos, mas muitos atores diferentes. Estados com interesses que acabam convergindo. O foco é o corredor de Zangezur, que às vezes é rebatizado como TRIP, ou apresentado como uma oportunidade de crescimento econômico, mas que na prática vai levar os Estados Unidos até as fronteiras do sul da Armênia com o Irã. E a entrega de Artsakh, que o Pashinyan conduziu de forma metódica, foi só um pretexto. Isso foi o prelúdio para eles conseguirem esse corredor, cercando o Irã e criando uma espécie de cinturão turco ao redor dele. E também assim isso beneficia o Irã, a Turquia, beneficia Baku, beneficia o Cazaquistão, e o Tokayev foi um dos primeiros a parabenizar o Pashinyan. Esses países da Ásia Central têm essa missão, né? Esse corredor, dentro do contexto geopolítico, tem um valor enorme agora, porque contornar a Rússia e o Irã é algo muito vantajoso, tanto para a União Europeia quanto para todos esses países túrquicos e da Ásia Central. Por isso, eles iam colocar todo o peso deles atrás do Pashinyan, porque sabiam claramente que isso não é algo que beneficia o povo armênio. Alugar a fronteira sul para empresas privadas americanas é uma iniciativa muito perigosa, considerando também as intenções de Ankara e de Baku, que já ficaram evidentes várias vezes. Certo. Então agora querem que a gente acredite que o homem e o partido que perderam uma parte essencial do território armênio há 2 anos, para Azerbaijão, o que resultou na expulsão, na limpeza étnica de 100 mil cidadãos que foram obrigados a fugir para essa parte principal da Armênia, que esse homem, na verdade, ganhou 50% de todos os votos. E ao mesmo tempo, ele ainda diz que o que realmente quer é dar ao Azerbaijão o mesmo que tomou aquele território. Uma ligação direta com o seu próprio enclave, que por coincidência também faz fronteira com o Irã, e ainda colocar ali pessoal militar dos Estados Unidos. E tudo isso é muito natural e, claro, um desenvolvimento democrático, né, Hovhannes? É isso mesmo? Bom, se a gente fechar os olhos e virar, sei lá, um membro do contrato civil, sim, é mais ou menos isso. Mas como eu disse, não dá para contar com essas eleições, porque elas são manipuladas de forma brutal. Muito brutal mesmo. E isso não começou agora. A gente, na verdade, nem falou sobre os gastos extras do orçamento, sabe? Tipo, antes das eleições, uns 3 meses antes das eleições, eles criaram um seguro de saúde, sim, um seguro médico, e aumentaram as pensões, que eram despesas fora do orçamento. No programa do orçamento não tinha nada disso. Então, isso é uma espécie de, como é que se diz, um suborno. Isso, um suborno. Porque quando o parlamento aprovou o orçamento no ano passado, não havia nada sobre isso. E alguns profissionais calcularam que cerca de 1 bilhão de drams foram gastos nisso, em todo esse extra. E também, sabe, os motoristas que tinham perdido a carteira antes das eleições foram perdoados. Pois é. E isso também é um tipo de suborno. Mas agora, nesse exato momento, um cientista político e professor da Universidade Estadual de Yerevan está preso por causa de uma postagem no Facebook. Dá para acreditar? Só por escrever no Facebook. E agora estão fechando o departamento de línguas estrangeiras da universidade, porque o chefe do departamento é contra esse sistema político. E dá para acreditar que o nome é Departamento de Literatura Estrangeira, mas na prática é mais como um departamento de literatura ocidental e da Europa Ocidental.
European and Western Literature Department, and it was one of the most famous professors. E um dos professores mais famosos desse departamento era Melina Manouchian, que era esposa do Missak Manouchian, sabe, da França, do movimento da resistência. Eles foram levados para o Panteão há 2 anos, e esse chamado primeiro-ministro foi até lá e se curvou diante de Melina e de Manouchian. E agora o departamento deles está sendo fechado, e dizem que é porque os armênios estão sendo eurointegrados. Fecharam o departamento de literatura europeia da universidade por causa de uma única pessoa, e agora dizem que estamos eurointegrados. Que tipo de eurointegração é essa? Se os estudantes armênios não vão mais se aprofundar na literatura ocidental. Isso é muito engraçado. Então, qual é o plano aqui? O que você acha? Quer dizer, o único objetivo foi manter Pashinyan e o partido dele no poder para depois cumprir as intenções geopolíticas do Ocidente, o chamado Corredor de Zangezur, ou Corredor Triplo, e provavelmente uma integração maior com a União Europeia, de alguma forma. Mas eu diria que não é uma integração econômica, pelo menos não parece. O que a gente está vendo é provavelmente um tipo de militarização. O que você espera, Narek? Bom, há muitas discussões sobre a integração da União Europeia. E claro, a União Europeia também finge que está de braços abertos para a Armênia. Mas a gente vê com vários países em situações parecidas que, na prática, a integração econômica com a União Europeia não faz sentido para a Armênia. Isso ainda está a anos de distância. As regras são muito rígidas. Hoje, cerca de 35% das exportações da Armênia vão para a Rússia. Grande parte é de produtos agrícolas, então existe o problema da distância e da deterioração. E aí tem, claro, a Turquia, no meio disso tudo. A Turquia sempre tem uma série de, digamos, ambições geopolíticas em relação à Armênia, que às vezes são repassadas para Baku, mas de qualquer forma essas são exigências turcas. E agora o que se espera é o seguinte: a Rússia, por sua vez, não quer deixar que Erevan conduza esse afastamento dela e dos seus projetos de integração, como a União Econômica Eurasiática e a OTSC. Porque a Armênia, já há alguns anos, vem alimentando muito ódio na esfera pública, usando a TV estatal e seus meios de comunicação ligados a ela, contra esses sistemas de integração russos, mas sem realmente romper os laços, apenas causando um certo dano à reputação. Então, a Rússia, eu acho, neste momento está decidida a tomar a iniciativa de afastar a Armênia de seus sistemas. Houve essas restrições sobre produtos e, no fim das contas, o Pashinyan está fazendo isso de forma deliberada, basicamente porque deve o seu poder aos atores ocidentais. Então ele está indo atrás dessas pequenas e médias empresas, esse setor que construiu de forma orgânica um meio de vida em torno do mercado russo. E da mesma forma as dependências são muito claras, né? O preço do gás pode aumentar 4 vezes se a Rússia decidir cortar a Armênia das tarifas preferenciais. A gente depende da Rússia para o trigo, para os grãos, e depois da ocupação de Artsakh isso ficou ainda mais grave. E sim, no fim das contas, temos a reconstrução da Armênia sem uma promessa, sem perspectivas claras, baseada nos caprichos políticos interpretados pelo Ocidente. Então é uma rendição política completa. E olha, eu faço parte das pessoas que realmente temem pelo futuro do Estado armênio. Quando você ouve algumas das coisas que também foram ditas pelo Azerbaijão, Ovannes, o quão grave você acha que é a situação? Quão precária está a posição da Armênia? Olha, é muito difícil porque agora, qual é a lista de tarefas do Pashinyan, ditada pelo Azerbaijão? É um território, uma vila que fica dentro da Armênia, chamada Tigran-Nashem. Então, se você entregar isso, basicamente bloqueia o sul e o norte da Armênia e ainda entrega um pedaço de território armênio para o Azerbaijão. Dá para imaginar o que vai acontecer ali?
fica a apenas 150 quilômetros de Yerevan. Então isso está na lista de tarefas. Essa vila deveria se tornar território do Azerbaijão? É isso que estão dizendo. Yes, if Nikol Pashinyan announced that he's going to give it, not only during the campaign, but also before. Like it's obvious they say it, that they're going to give this village, and it's a strategic point because you just give a road, you give the road and you block the north and the south from one side, and this is very serious for us. And next is that bringing and settling Azerbaijanis into Armenia, which we understand that the long-term program is like to just ethnically cleanse Armenians from here, as it happened in Artsakh. And it is also. Why would an Armenian do that? Why would an Armenian? Por que um partido armênio faria isso com a própria Armênia? Basicamente, desarmenizar o país e, na prática, reassentar estrangeiros azerbaijanos dentro do território armênio. Mainland Armenian territory. We can assume lots of things. A gente pode supor várias coisas. Pode ser dinheiro, pode ser ideologia, pode ser, sei lá, por causa da pressão, de tudo junto. Mas a verdade é que a gente só vai saber de tudo depois da mudança de governo, quando houver investigações. Aí sim vamos entender como é que esse cara reconheceu a República de Artsakh como parte do Azerbaijão, violando a Constituição, violando a Declaração de Independência da Armênia. E como é possível que, neste momento, estejam violando os direitos dos refugiados, o direito de retorno dos refugiados. Porque, veja, a Armênia faz parte da Convenção sobre Refugiados. Sim, nós fazemos parte. E agora os armênios de Artsakh estão dizendo que querem voltar. E esse cara está dizendo, não, vocês não têm esse direito, não podem voltar. Dá para imaginar isso? Ele está simplesmente apagando direitos básicos que vêm das Nações Unidas. Dá para acreditar nisso? Eu ouvi também que durante a campanha, ele chegou a falar com bastante desrespeito sobre os refugiados que tiveram que vir para a Armênia continental, porque foram expulsos de Artsakh. Quer dizer, como era a retórica naquela época? Desculpa, não um. Sim, vimos que até um ativista, depois de um confronto com Pashinyan, foi preso e acabou se tornando, na prática, um prisioneiro político. E até hoje o processo contra ele continua. E tudo o que ele fez foi questionar as decisões de Pashinyan em relação a Artsakh e ao povo de Artsakh. Repetidas vezes, Pashinyan os chamou de fugitivos, como se eles tivessem alguma escolha. Sem o apoio da República da Armênia, Artsakh não tinha como defender seu direito à autodeterminação. Ficaram sem nenhum instrumento de apoio. E o contingente de paz russo também não tinha condições logísticas. O acesso foi bloqueado pelo lado armênio, por Pashinyan, e pelo lado leste, por Aliyev. From the eastern side. So there was no real way for them even. Então não havia realmente uma forma deles, sabe, nem mesmo como um lado mediador, conseguirem defender seus próprios direitos de maneira prática. O Pashinyan tem atacado constantemente qualquer pessoa. E olha, na Armênia, todo mundo, ou quase todo mundo, tem família que participou de alguma forma da libertação de Artsakh ou da defesa de Artsakh. Mas a nova ideia é que, de novo, algo provavelmente ditado por Ankara e Baku, é que a Armênia não precisa ter um exército realmente funcional. E o que eles fizeram foi o seguinte: o serviço militar, que antes durava 2 anos, o Pashinyan anunciou em outubro que vai reduzir para 1 ano e meio. Mais uma promessa de campanha voltada talvez para os pais dos soldados, que prefeririam ter o filho de volta mais cedo. Então, na prática, a gente viu ataques aos prédios do governo do Artsakh no exílio. O Estado está tentando tomar esses prédios. Também vimos campanhas de discurso de ódio em toda a mídia, seja ela estatal ou ligada ao governo. E nessas condições, é muito improvável, ele é extremamente odiado pelo povo armênio. Mas como esse processo democrático
Mostra, às vezes dá para fazer um truquezinho simples, tipo mandar soldados votarem num horário determinado e depois cancelar o resultado quando percebem que isso vai reduzir o poder deles no parlamento. Porque esses 4% que ele está perdendo para o terceiro partido de oposição são muito significativos. Então, eles baixaram de 4% para 3,9996% e depois cancelaram, o que é outra ilegalidade. Isso por foi Esteu, eu não entendi. Como é o contexto fora de tudo isso? Claro, então existe um tipo de limite para evitar esse tipo de impasse. Sabe quando partidos pequenos no parlamento acabam, às vezes, impedindo que o governo funcione de forma eficiente porque tem... Existe um limite mínimo de 4% que qualquer partido precisa alcançar para conseguir cadeiras. Se tiver menos que isso, não ganha nenhuma, certo? Sim, sim. E as cadeiras são redistribuídas de acordo com os partidos, com as porcentagens dos partidos que conseguiram ultrapassar o limite mínimo. Então, nesse sistema, aqueles 4% do Partido Armênia Próspera, que o comitê eleitoral inicialmente anunciou que tinham passado dos 4%, isso colocaria o Pashinyan. De qual partido mesmo? Esse é outro partido. Chama-se Armênia Próspera. Armênia Próspera, oposição ao partido Pashinyan. Sim, sim, oposição. Essa é a menor oposição que conseguiu ultrapassar o limite de acordo com os resultados preliminares. E aí, em poucas horas, o que também é importante lembrar, o chefe da Comissão Central Eleitoral, ele é ex-membro do partido governista. Então, o que aconteceu foi o seguinte, se eles sabiam que iam colocar alguém como chefe da comissão eleitoral, disseram algo como, você sai do partido e a gente te coloca como presidente da Comissão Central Eleitoral. Depois disso, em questão de horas, eles divulgaram novos resultados. E o partido Armênia Próspera ficou com 3,996% em vez dos 4% que precisava. Isso significa que os votos seriam redistribuídos e a maior parte iria para Pashinyan. Com isso, o partido de Pashinyan ganharia as 3/5 partes necessárias no parlamento, o que daria a ele carta branca total, controle completo sobre a polícia e sobre, por exemplo, a nomeação de juízes constitucionais. Sim. Isso já está resolvido ou ainda existem processos em andamento na justiça? Sim, os dois. Acho que os 3 partidos de oposição já anunciaram que esses resultados não são legítimos e alguns deles entraram com pedidos para anular. Mas o resultado final, depois da recontagem, deve ser publicado amanhã, dia 14. Então a gente ainda está nesse meio termo, mas já ficou claro que a oposição não reconhece esses resultados como legítimos. Quais são as chances reais de a oposição conseguir que a recontagem mude algo de fato significativo? Digo, isso parece um detalhe bem importante dessa votação. Mesmo que tenha havido uma grande manipulação, se aquele partido conseguir entrar e o Pashinyan não alcançar a maioria completa, isso já seria relevante. Na sua opinião, qual é a probabilidade disso acontecer? A recontagem terminou. E o que eles fizeram durante a recontagem foi rejeitar 3 resultados, 3 urnas. E ao fazer isso, conseguiram tirar o Partido Armênia Próspera do parlamento, porque nessas 3 urnas o partido tinha um número significativo de votos que o levaria ao parlamento. Você quer dizer 3 sessões eleitorais? Três sessões eleitorais. Elas foram rejeitadas. Distritos inteiros foram rejeitados. Como a gente sabe, a gente nem conta esses votos. Sim, mas é ilegal. É ilegal. Pela lei, eles teriam que refazer as eleições, ou nessas urnas, ou começar tudo de novo. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Depois da recontagem, os votos do Partido Armênia Próspera começaram a subir e eles já tinham votos suficientes para entrar no parlamento.
E ontem, a partir de ontem, começaram a anular os resultados de algumas urnas, 3 sessões eleitorais, justamente aquelas em que o Armênia Próspera tinha crescido de novo. E agora eles não conseguem mais entrar no parlamento. Então é muito claro, sabe? É um jogo sujo, a gente vê isso com os próprios olhos. E eles nem anunciam que vai ter uma nova eleição ou algo assim. E mesmo que tivesse uma nova eleição, de qualquer forma, como eu disse, depois das 2 da manhã, quando ele fez o anúncio, as eleições, já era, acabou. Mas já que a gente falou sobre os militares, acabei lembrando de mais 2 casos envolvendo eles. Um foi que depois do fechamento das urnas, 4 horas depois do encerramento, a gente tem vídeos mostrando o exército dentro das sessões eleitorais, ainda votando. Dá para imaginar? Temos 2 ou 3 exemplos assim, em vídeo. E a pessoa que gravou o vídeo é um jornalista da República de Artsakh. E como punição, mandaram ele para 25 dias de treinamento militar. Pois é, imagina. E além disso, o que eles estavam fazendo, as pessoas que vinham da Rússia para votar, que têm direito de voto, direito eleitoral, a polícia militar estava lá. Eles entregavam papéis, convocando essas pessoas para 25 dias de treinamento militar. Dá para imaginar o que eles estavam fazendo. Eles estavam tentando impedir que os armênios que vivem na Rússia voltassem para votar neles. Eles estavam espalhando discurso de ódio. Todo o sistema estava espalhando discurso de ódio contra pessoas que vinham da Rússia, especialmente da Rússia. Porque eu tenho amigos que vieram do Canadá, da França, dos Estados Unidos, da Bélgica, de todo o Ocidente. Eles vieram, e alguns deles eram contra o Pashinyan, outros eram contra todo mundo. Mas o único ódio, esse discurso de ódio, era contra aqueles que vinham exercer o direito de voto na Armênia. E o que fizeram com eles? Se fosse homem e tivesse idade para o serviço militar, simplesmente mandava para 25 dias de militar. Isso já foi colocado em prática e o partido no poder chegou a ameaçar mandar pessoas para treinamentos militares. Isso começou em 2022, quando houve um grande movimento nas ruas, protestos contra o Pashinyan. Eles disseram, vamos identificar os ativistas e mandá-los. Na época, esses treinamentos militares duravam mais. Então, basicamente, eles estavam submetendo essas pessoas a algo que, na visão do partido governista, era uma forma de punição, mas que não era realmente legal ou legítima. Ou seja, se você for a um comício da oposição, precisa ter em mente que pode acabar sendo convocado para esse tipo de treinamento militar. Além disso, você também foi... Sim, eu também fui chamado, lembra? Sim, sim. Acho que esse movimento mais sutil, digamos assim, não é discutido o suficiente nesse contexto. Então, a sessão eleitoral deveria fechar às 8, mas se você ainda estiver lá dentro, pode votar. Aí, eles trouxeram o exército e os comandantes. No vídeo dá para ver isso, eles estão ao lado dos soldados, controlando o voto deles. Ou seja, fizeram uma votação controlada do exército, que tem mais ou menos 65 mil pessoas. E além disso, eles também calcularam que isso funciona como uma carta na manga. Se acharem que é vantajoso cancelar esses resultados ou descartá-los, vão fazer isso, porque agora talvez percam alguns votos de certas sessões, mas cancelar os 4% do partido Armênia Próspera é mais importante para eles. Então, simplesmente decidiram seguir em frente e cancelar esses votos. Mas essas anulações são feitas com base em alguma previsão constitucional ou é pura arbitrariedade? Tipo, não, a gente não conta isso. Quer dizer, o que eles apresentam? Eles devem dar algum tipo de explicação. Por exemplo, uma das sessões eleitorais é aquela onde os soldados ainda estavam lá depois do fechamento, tipo 4 horas depois de fechar. A outra que eles anularam, acho que foi ontem que anularam, foi o seguinte: nas eleições da Armênia participam 19 partidos e você recebe 19 listas. Cada lista representa um partido. Então você pega a lista do partido em que quer votar e coloca no envelope.
Se, por exemplo, o partido em que você quer votar é o número 8, você coloca a lista número 8 no envelope. Só que em uma das sessões eleitorais, a lista número 8 não estava lá. As pessoas recebiam todas as outras listas, mas a número 8 não. Deu para entender bem? Foi por isso que os resultados dessa sessão foram anulados. Então, o que eles descobriram é que há uma irregularidade em uma dessas listas. Eles te dão 19 listas, 19 papéis. Um dos papéis não estava lá. They give you 19 lists, 19 papers. One of the papers was not there. In whole elections, like Nas eleições inteiras foi assim. Tinha o número 1, o número 2, o número 4, o número 5, mas o número 8 não estava lá. Então as pessoas que queriam votar no número 8 não puderam, porque ele simplesmente não existia. E esse também foi um dos motivos para a rejeição, né? E outra coisa que é muito, impressionante, é que parece que o número de eleitores aumentou. O número que tinham divulgado antes, e depois, de um dia para o outro, o número de eleitores registrados e aptos a votar mudou. Aí disseram que eram 18 mil, segundo o Comitê Central, 18 mil, segundo o Ministério do Interior, e 19 mil. E chamaram isso de uma lista secreta. Lista secreta. Nunca tinha acontecido isso antes, e agora dessa vez a gente também tem uma lista secreta. E muita gente percebeu que na própria casa tinham pessoas desconhecidas registradas sem o consentimento delas. E todo mundo sabe que é preciso ter um registro no endereço para poder votar. Centenas de pessoas registradas em uma das casas, por exemplo, né? Então, o que você está dizendo é que houve uma manipulação enorme, realmente enorme, das eleições, em vários níveis diferentes, basicamente com a conivência, é claro, desse comitê eleitoral. Sim, é isso que a gente vê. E como isso está sendo recebido na Armênia? Quer dizer, se as suas observações estiverem certas, eu imagino que muita gente deve estar muito, mas muito irritada agora. Me parece que, para o partido no poder, algo realista que a gente poderia esperar seria algo em torno de 20%. Eu não sei exatamente o que seria realista. A gente tem alguma indicação de pesquisas independentes? O que se espera? O que poderia acontecer? Se a gente olhar as pesquisas de boca de urna, logo depois do fim da votação, elas mostraram que 4 forças estão passando de 50% e o contrato civil está ficando com cerca de 30% ou algo assim. É fácil achar a pesquisa de boca de urna. É o partido do Pashinyan. O partido do Pashinyan estava com mais ou menos 30%, algo assim. Se quiser, eu posso procurar as pesquisas de boca de urna. Não, vamos procurar alguma coisa. 4 partidos, tipo o Armênia Forte, a Aliança Armênia, o Armênia Próspera e as asas da, como a gente traduz, unidade. Isso, unidade. Esses 4 partidos estavam com bem mais de 50%, quase 60%, talvez 60% ou até mais. É fácil de conferir. É só digitar pesquisas de boca de urna eleições da Armênia 2026 e ver o resultado. E antes da coletiva de imprensa desse cara, o Nikol Pashinyan, era assim que as coisas estavam indo. O contrato civil estava caindo e esses 4 partidos estavam subindo. E esses 4, todos de oposição, podiam formar o governo, né? É uma execução, hein? Sim, o governo de coalizão. Mas aí a votação parou. Depois esse cara foi lá e anunciou a vitória dele. E quando a votação continuou, aquela normalidade simplesmente se quebrou. Agora a gente viu uma imagem diferente, um cenário diferente. E mais uma pergunta, porque veja, o resultado que a gente pode esperar ainda depende muito da forma como a votação é feita. Quer dizer, eu imagino que a Armênia tenha, na verdade, um sistema de pluralidade.
Então eu suponho que em cada distrito haja várias pessoas que acabam conquistando cadeiras no parlamento. Não é um sistema de maioria simples, certo? Não é bem assim. São só os partidos. Os partidos é que estão participando disso. Mas cada distrito pode ter mais de um representante que vai para o parlamento. Cada circunscrição. No, it's not working like that. It's just you. Não é assim que funciona. Você só registra o partido, faz uma lista com pelo menos 80 pessoas e vai para as eleições. Mas a gente pode verificar isso. You go to the elections. But we can check it. Sabe, num sistema de maioria simples, o que a gente esperaria é que dois partidos dominassem, tipo nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos, e quase não existissem partidos de oposição. Mas num sistema de pluralidade, o esperado seria que cada partido ficasse com algo entre 10% e 30%, mais ou menos. Você teria 6 grandes partidos. E a Armênia é mais ou menos um desses casos, né? It's like if you get 50 and 1. É como se quando um partido consegue 50,1% dos votos, ele possa, claro, formar o governo sozinho. Mas se acontece de eles ficarem com 49%, e os partidos que não atingiram o limite mínimo, sim, existe um limite, acabam somando uma porcentagem que muda o resultado, aí o contrato civil acaba ficando com mais de 51% e pode formar o governo. O que está em disputa agora é o seguinte: se eles conseguirem tirar o Partido Armênia Próspera do parlamento, vão alcançar a maioria constitucional. Mas se o Armênia Próspera entrar, eles ficam só com a maioria simples. E aí não podem, por exemplo, mudar leis constitucionais. Tipo, não podem decidir sozinhos quem vai ser o chefe da procuradoria. Então isso vai dificultar bastante as coisas para eles. Dito isso, a gente também tem o precedente de 2017, quando o Partido Republicano, pelo menos no papel, obteve 49,7%, mas poucos meses depois, o poder foi tomado por Nikol Pashinyan, com o uso dessa tecnologia ocidental. Agora está meio que subterrâneo. A gente vê que a Rússia ainda não reconheceu esse resultado. Eles dizem que vão esperar pelos resultados finais. E parece que é o único país cuja mídia está reconhecendo essas grandes violações, porque todos os atores externos parecem estar, de certa forma, satisfeitos. Desculpe interromper, mas o relatório da OSCE criticou as eleições. Houve cobertura das eleições, na verdade, feitas pela OSCE. Eles criticaram as prisões, o uso de recursos administrativos e esse tipo de coisa, sim. Quero dizer, tipo uma estrutura de poder, sabe? Com um exército, uma marinha, todas essas coisas. Mas tem mais uma coisa. Tudo que você está me dizendo mostra que, na verdade, o partido do Pashinyan está muito impopular. Claro, deve ter um grupo mais fiel que ainda apoia ele, com certeza. Mas dá para dizer, com razoável segurança, que uns 60%, 70% não gostaram nada do que acabou de acontecer. Então, o que está acontecendo nas ruas de Yerevan? As pessoas não estão revoltadas, não estão indo para as ruas? Deixa eu colocar assim. Quando o Pashinyan, às 2 da manhã, anunciou a vitória, e o povo ficou muito irritado, porque nada aconteceu. Porque a oposição não organizou nada. Então eles perderam aquele momento, porque para organizar alguma coisa, e agora estão indo por caminhos bem legais, dentro da lei. Sabe, tipo o movimento por uma Armênia forte? Eles entraram com um pedido no Comitê Central para anular toda a eleição, sim. E vão levar o caso para a Corte Constitucional, para apresentar as provas de fraude eleitoral. Esse é o jeito como a oposição está atuando. E por causa disso, nas ruas, você não sente que algo muito ilegal aconteceu no país, entende? Esse é o problema. Não é que o povo não esteja com raiva. É por causa do jeito como os atores políticos estão agindo nas eleições.
Certo. Então, Lari, você também vê que, no geral, o Pashinyan conseguiu manipular as eleições, mas, por outro lado, manteve a população calma? It seems like there is a great need for political Parece que há uma grande necessidade de organização política. E quando existe organização política de base, aí sim é possível desafiar o poder que está no comando. Essa oposição, que é uma oposição de tipo burguês nacionalista, na verdade não fez o trabalho de base para mobilizar as pessoas. E também é muito difícil se organizar nas condições de controle total que existem sob o Pashinyan. Ele tem, sabe, uma força policial turbinada, financiada pelos Estados Unidos. Tem leis de vigilância que, sinceramente, não respeitam a privacidade de ninguém. E ainda existe um grande setor do funcionalismo público que, claro, sempre vota no governo. São cerca de 300 mil pessoas esse setor estatal. Então, há uma falta real de organização de base. E, em parte, isso acontece porque a Armênia é um país desindustrializado, já que a gente praticamente não tem mais esse tipo de classe trabalhadora industrial. Está meio desorganizado. O setor de TI responde menos a empresas estrangeiras e elas praticamente não têm presença local. Ao mesmo tempo, existem essas ONGs de classe média que também foram criadas pela União Europeia e usadas para apoiar alguém como o Pashinyan, ou um equivalente dele, que avançaria os objetivos geopolíticos. Então, me parece que a oposição não tem confiança de que vai conseguir transformar esse ódio e essa raiva em ganhos concretos contra o Pashinyan. E se em algum momento eles ganharem essa confiança, tenho certeza de que vão agir e mudar a situação. Bom, talvez para encerrar, o que isso deixa para vocês dois? Vocês ainda se sentem seguros em Yerevan com o trabalho que fazem? Bem, sabe como é? Se eles te pegarem, te pegaram. É assim para todo dissidente. If they take you. For every dissident, the prison time is very productive time. O tempo na prisão é um tempo muito produtivo. Dá para ler muitos livros, se desconectar das telas, escrever, meditar. Então, quero dizer, somos cada vez mais, quer o Pashinyan queira reconhecer essa realidade ou não. É como se pegasse uma pessoa, um professor, um ativista, somos mais numerosos porque o principal projeto dele é criar uma anti-Armênia, cuspir nos nossos símbolos, na nossa religião, nos nossos direitos. Sim, literalmente, tivemos o presidente da Assembleia Nacional cuspindo em um cidadão. Ele mandou os seguranças segurarem o homem e cuspiu nele. É assim que se gera esse tipo de ódio, independentemente até de organizações e ONGs como a nossa. Espera aí, o que você acha disso? Quer dizer, para mim isso parece um dos projetos mais antinacionalistas que eu já vi. Tipo, um projeto contra a própria ideia de nação. E eu já vi muitos assim. Olha, não é só algo contra uma nação. Isso é contra o ser humano, contra a democracia e contra a vitória da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, contra a vitória sobre o fascismo. Porque, se a gente for entender o que foi a República de Artsakh, era um Estado que estava desenvolvendo a democracia e seguia a ordem mundial que conquistamos depois da Segunda Guerra, quando as Nações Unidas disseram que os países deveriam se relacionar com respeito e com base no... Como é que se diz? Na autodeterminação, isso. E a República de Artsakh disse, tudo bem, temos aqui o Azerbaijão que está cometendo massacres contra os armênios em Sumgait, em Baku, em Maraga e em outros lugares. E os armênios disseram, nós vamos nos tornar independentes, seguindo as regras da ordem mundial e criar um país democrático. E Artsakh teve, acho que uns 5 presidentes diferentes. Eles tinham esses poderes separados, independentes. E o país estava passando por esse processo, sabe? No parlamento havia diferentes grupos, não era só um partido. Já o Azerbaijão era diferente. Eles estavam criando uma ditadura, matavam líderes de minorias nacionais nas prisões, como o povo Talish. E os direitos do povo lesguino não são respeitados. Já faz 30 anos que a minha família está no poder. E aí apareceu esse homem chamado Nikol Pashinyan,
e disse: tudo bem, eu vou reconhecer esses 12 mil quilômetros quadrados de democracia como parte desse país ditatorial, que não respeita os direitos das minorias e não respeita a ordem mundial. E se você reparar, o símbolo do Azerbaijão agora é esse punho de metal. Não sei se você já viu, mas eles estão fazendo esculturas por toda a região de Artsakh com esse punho de metal. Isso significa que não existe Estado de Direito, não existe ordem mundial, só o punho. Se você simplesmente bater em alguém, esse é o Estado de Direito. Então, Desculpa. Eu só queria acrescentar ao que você disse que o Azerbaijão, a gente tem visto, foi bastante recompensado com contratos de defesa com a Ucrânia, os Estados Unidos, a OTAN, além de contratos turcos e israelenses. O papel dele realmente cresceu muito por causa dos ataques contra o direito de autodeterminação do povo de Artsakh. Pode continuar. E agora você sabe que o Pashinyan não só entregou Artsakh, mas também culpa os meus antepassados, que foram vítimas de genocídio. A minha família foi vítima de genocídio na Armênia Ocidental. E agora ele culpa os meus antepassados por esse genocídio. O Pashinyan faz o mesmo que o Erdogan faz. Dá para imaginar um primeiro-ministro, tipo Netanyahu ou qualquer outro, culpando as vítimas do Holocausto? Como se dissesse, vocês são a razão de o Holocausto ter acontecido. É exatamente isso que o Pashinyan está fazendo agora. No dia 24 de abril, o dia de lembrança do genocídio, ele faz uma declaração dizendo que os armênios foram os culpados pelo genocídio. E voltando de novo ao ponto do humanismo e da ordem mundial, é isso. Não é só um problema da nacionalidade armênia, é um problema do planeta inteiro. Como é que a gente vai se relacionar uns com os outros com respeito? Vamos prevenir genocídios ou vamos culpar as vítimas? Culpar as vítimas, sim. Por exemplo, no Azerbaijão, eles destroem igrejas armênias. E aqui os oficiais dizem, é o território deles, eles podem fazer o que quiserem. Dá para imaginar? A gente está vendo um genocídio cultural lá. É como se alguém dissesse, no caso de Ruanda, que os Hutus mataram os Tutsis, mas é o território deles, então podem fazer o que quiserem. Para mim, é um momento completamente insano. Principalmente porque estão pedindo para a gente acreditar que tudo isso é normal e que a União Europeia quer que acreditemos que a Armênia é um farol da democracia e que a democracia venceu só porque todo mundo está unido contra a Rússia. Isso é totalmente absurdo. E eu estou realmente preocupado que a Armênia talvez nem saia desse processo ainda sendo a Armênia, porque parece que o próprio Estado está sendo preparado para se dissolver, do jeito que as coisas estão indo. Espero estar errado, mas parece extremamente perigoso. E agora, 1 minuto para cada um de vocês, para encerrar. Ovannes primeiro, depois o Narek. Eu só quero dizer que, seja qual for o resultado que o Pashinyan conseguir nas eleições, a gente não vai se sentir derrotado, porque essa luta não começou com a gente e também não vai terminar com a gente. E é simplesmente um prazer lutar contra o racismo e o fascismo. Certo. Concordando com o que você disse, acho que também é muito importante reconhecer que essas intenções são mencionadas pelas próprias autoridades iranianas. Elas têm repetidamente manifestado preocupação com a mudança das fronteiras, desde o presidente Raisi, passando pelos principais assessores, até o falecido Ayatollah Khamenei. Todos expressaram preocupação de que, sob o pretexto de economia e prosperidade, estamos vendo uma tentativa dos Estados Unidos e de seus aliados de dominar o sul do Cáucaso, de alterar o quadro demográfico na Armênia e de mudar as chamadas fronteiras reconhecidas internacionalmente. Então, a nossa esperança é que a linha vermelha do Irã seja respeitada e que o Irã saia vitorioso, porque isso também é muito importante para a Armênia.
A gente não conseguiu falar nada sobre a questão do Irã. Vamos tratar disso num próximo episódio. Mas eu queria agradecer muito a vocês dois. Para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, onde deve ir? Armênia. Pessoal, sigam eles na Armênia e se inscrevam. Agora, tem algum lugar onde a gente possa encontrar vocês, o trabalho de vocês? A gente tem uma página no Facebook, uma no Instagram e também um Substack que a gente acabou de criar. Então eu vou te mandar o link, assim, se as pessoas quiserem acompanhar o trabalho da nossa ONG e ficar por dentro do que está acontecendo com o fascismo, as repressões e a situação dos direitos humanos na Armênia, elas podem seguir por lá. Pessoal, os links vão estar na descrição aqui embaixo. Nari, Ovanis, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. Obrigada. Delícia.